Então, né, eu espero que vocês tenham digitado isso daqui, né, para você começar a se acostumar o que é que significa cada uma dessas coisas, né? Então, o ideal é que você pause o vídeo, escreva no caderno isso tudo aqui, com esses espaçamentos aqui, ó, entre cada uma dessas coisas, do jeito que eu estou fazendo. Chama isso daqui de indentação, indentação. E aí, para você pegar prática no desenvolvimento de software, escreve no caderno, né? Pausa o vídeo, escreve no caderno, né? E depois reproduz isso no computador ou no smartphone, né? Usando o decoder ou CPP debug. Então, vai parecer muito esquisito no início, mas a gente vai definir bem devagar cada uma dessas coisas. Então, é mais para você se acostumar, né, a digitar código. Então, esse é o nosso primeiro código, né, nosso primeiro software que a gente criou, executável, né, utilizando a linguagem C++, que faz, né, busca o maior valor dentro do arranjo. Então, aqui tem outro algoritmo que ele vai fazer a mesma coisa. Minto, né? Ele vai fazer algo semelhante. Só que em vez dele buscar o maior valor, ele vai buscar o menor valor, né? E aí eu vou deixar para vocês, né? Para vocês tentarem criar um código em C++ utilizando essa abordagem aqui, né? Você tem todo o algoritmo passo a passo listado aqui e você vai ter que criar um código em C++, né, parecido com esse daqui para responder essa questão, né? Que o objetivo é buscar agora o menor elemento e não o maior elemento. Então, como é que seria o seu código? Vê se você consegue identificar cada um dos elementos que a gente viu, né? Ó, você tem tipos inteiros, você tem o para aqui, você tem o se, você tem operações de atribuição, né, que a gente faz assim com igualdade. Você tem expressões lógicas, né, junto com o comando se. Você tem o arranjo, né, e você tem o comando escreve. No final das contas, esse comando aqui, cout, ele vai ser o escreve, ou escrever, né? Na tela, escrever o que, né? Esse texto, maior elemento é, e o valor de maior, né? Isso daqui é o que a gente chama de quebra de linha, né? Descer a linha, como se a gente apertasse o botão Enter. Quando a gente está digitando, a gente quer que desça a linha, né? Então, tenta fazer o código baseado nesse, né? Agora, para não selecionar o maior elemento, mas selecionar o menor. Tem outro algoritmo, né, que vocês vão tentar fazer também, que é o algoritmo para buscar a maior soma, né? Vai ser um desafio, né? Baseando-se somente naquelas coisas que eu apresentei, você vai ter que adaptar aquele código para fazer essa busca da maior soma, né? Então, o objetivo desse algoritmo é o seguinte, ó: retornar a maior soma entre os valores de um arranjo, né? Então, retornar a maior soma, você pode testar, opa, se eu somar 1 mais 5, isso aqui vai dar 6. Se eu somar 1 mais 3, isso aqui dá 4. Se eu somar 1 mais 9, isso aqui vai dar 10. Então, a maior soma que eu encontrei foi 10. Mas, se eu somar 5 mais 3, dá 8. E se eu somar 5 mais 9, dá 14. Opa, antes eu tinha o número 10, agora eu tenho o número 14. Quem é que é o maior? O 14. Se eu somar 3 mais 9 vai dar 12, né? E no final das contas a gente descobre que a maior soma é o 14. Então, como é que a gente faz, né? Então, um passo a passo seria, né, um exemplo de solução. Existem outras soluções que você pode pensar para esse problema. Mas uma delas seria supor que a soma de 1 com 5 é a maior soma, né? Então,
eu tô logo de cara, né? Vou colocar os índices de cada posição do arranjo. E logo de cara eu vou dizer o seguinte: vou supor que a soma do primeiro e o segundo elemento, 1 com 5, é o maior valor, né? A soma de 1 com 5 é 6. E o maior valor que eu encontrei aqui é o número 6. Certo? A gente chegou no fim do arranjo? Não. A setinha aqui está no primeiro elemento. Então, continua. Depois, passo 2. Eu vou somar agora 1 com 3. Isso daqui dá 4. 1 com 3, essa soma. 4 é maior que 6? Não. Chegamos no fim do arranjo? Não. Então, continue. Passo 3. Eu vou somar agora 1 com 9. 1 com 9 é a maior soma? Sim, né? É a maior soma. Antes eu tinha o número 6 como sendo a maior soma. Agora a gente tem o número 10. Então 10 passa a ser a maior soma, né? Por isso que ele está armazenado aqui, ó, nessa variável. Chegamos no fim do arranjo? Sim. Chegamos no fim do arranjo. Estamos aqui, ó. Então, só que a gente tem que testar outras possibilidades, né? Agora a gente vai fazer com que esses testes, né, de somar seja feito utilizando a variável iniciando na posição 5 agora. Ó. Então a gente começa daqui. A gente soma 5 com 3, vai dar 8. E a gente compara. 8 é maior que 10? Não. Chegamos no fim do arranjo? Não. Então a gente continua. Soma agora 5 mais 9, vai dar 14. 14 é maior que 10, né? Que era o valor anterior da variável maior. Então o maior passa a ser agora 14. Chegamos no fim do arranjo, né? Aqui é o fim do arranjo. Ó. Sim. Comece agora do número 3. 3 mais 9 é 12. 12 é a maior soma? Maior soma? Não, né? 12 não é a maior é 14. Chegamos no fim do arranjo? Sim. Então a gente começa agora do 9. Fim do arranjo, né? Você vai somar 9 com quem, né? Não tem para somar. Chegamos no fim do arranjo? Sim, então retorne o valor da maior soma, que é no caso aqui o 14. E aí o desafio que eu vou propor para vocês é, com pouco conhecimento que vocês têm em C++, mas com o conhecimento que vocês adquiriram em pseudocódigo, vocês conseguem criar um código em C++ para resolver esse problema? Né? É o desafio que eu trago para vocês. Na próxima aula eu trago a solução. Então, é mais para você treinar, digitar código em C++ no computador ou no smartphone, né? E aí a gente começa propriamente a ver coisas mais avançadas, né? Uma dessas coisas mais avançadas é a memória RAM, né? A memória de acesso aleatório, né? Random Access Memory. Memória, no inglês a gente lê de trás para frente, na maioria das vezes, né? Acesso aleatório. Vocês devem ter visto isso na disciplina de arquitetura de computadores, né? Então, por incrível que pareça, a memória RAM é um dos elementos que o programador mais interage. Apesar de a gente estar trabalhando com software, né, a gente está sempre mexendo com hardware quando está programando. Existem linguagens de programação que escondem isso do programador, né? Esse acesso à memória, quando você usa linguagens de alto nível tipo Java, Python, né? Ela esconde esse acesso que os programadores podem ter, né, na memória. Por que que geralmente as linguagens fazem isso, né? Porque essas linguagens elas não confiam na capacidade do programador, né? Então, em vez de confiar, elas meio que escondem isso e colocam uma camada de proteção maior
por motivo de segurança, né? Uma das grandes falhas que ocorrem, né, são problemas relacionados à memória. E as linguagens que dão acesso a essa memória do computador, elas podem, né, se o desenvolvedor ele não tiver uma grande experiência, né, eles podem deixar brechas, né, e a partir dessas brechas hackers podem encontrar, né, crackers, né, podem encontrar vulnerabilidades no teu sistema, né? Isso é uma coisa ruim. Existem também as linguagens que dão acesso total à memória, que é no caso de C e C++, né? Então, você consegue fazer muita coisa. Não tanto como antigamente, né? O sistema operacional do Windows, nas versões lá, Windows 95, né? Não tinha essa camada de proteção do sistema operacional para acesso não autorizado de pedaço de memória do computador, né? Então existia muito cracker, né? Muito formas de você bular, né? E acessar o espaço de memória. Assim, cada computador, cada software quando inicializa, ele tem um espaço próprio de memória. Quando você faz com que um software acesse o espaço de memória de outro programa, de outro software, né? Você está infringindo as regras, né? E as versões mais antigas do Windows, ele era muito mais fácil você infringir essas regras do que hoje em dia. Então, a memória de computador, quando a gente está falando de programação de computadores, né? Ela é utilizada para armazenar dados e instruções, né? Instruções são esses comandos que a gente viu aqui em pseudocódigo, viu aqui em C++, né? E esses dados são esses valores das variáveis que a gente coloca, né? São essas variáveis que a gente usa. Então, dentro da memória do computador, existem duas formas, né? Eu não sei se vocês viram isso em arquitetura de computadores, mas se tiverem visto vai ser relembrado, né? Se não tiverem visto vai ser uma novidade. Então, nos dois casos vão ser úteis, né? Na arquitetura de computadores, a gente acaba estudando, né, que tudo para ser executado na memória do computador é representado através de bits, né? Então, geralmente você tem a representação mais comum, né, de 8 bits para representar as instruções, representar os dados. Tudo isso na memória do computador. A gente vê, né, imagens, fotos, texto, mas o computador, no final das contas, só vai entender 0 ou 1. Né? E cada uma dessas coisas a gente representa através de bits. Né? Na arquitetura de computador, a gente tem duas formas de ler esses bits. Né? E aqui vocês precisam relembrar, né, a conversão de número decimal para número binário. Né? Quando você vai converter um número, né, dentro da arquitetura de computador, ou você começa a fazer a conversão partindo da esquerda para a direita, ou partindo da direita para a esquerda. Né? Quem vai definir isso é a pessoa que projetou, né, o computador quando ele desenvolveu. Né? Então, por exemplo, a forma com que ele escolheu a leitura, né, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tem um nome específico. Então, quando você lê os bits da direita para a esquerda, a gente chama isso de Little Engine. E quando você lê os bits da esquerda para a direita, a gente chama isso de Big Engine. Né? Então, geralmente o Little Engine está nos desktops comuns. Né? Você tem aqui o processadorzinho Intel, processadorzinho Ryzen. E o Big End você tinha nos Macs mais antigos, né? Quando eles não usavam processador Intel. Hoje em dia já mudou. Então, por isso que um software, né? Um dos motivos que um software feito numa CPU Intel não pode ser lido numa CPU Mac antiga, né? Porque elas
leem os bits de forma diferente, né? E isso na comunicação de rede também acaba se tornando também um problema, né? Porque na comunicação de rede você pode ter CPUs que entendem Little Endian tendo que conversar com CPUs que entendam Big Endian, né? Então tem toda uma questão de conversão desses valores que precisa ser feitos padronizado na hora que atravessar a rede, né, de computadores. Isso mais baixo nível, né? E aqui você tem, né, um conjunto de exemplos, né? Essa tabelinha ela traz justamente isso, ó. Tá? A memória do computador ela é endereçada, né? Então, ou seja, para cada um conjunto de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse meu exemplo, nessa tabela, no computador, você tem computadores hoje em dia com 64 bits, né? Então, você consegue representar muito mais números maiores com 64 bits do que com 8 bits. Então, cada um desse conjunto de 8 bits, né, que é um byte, você tem um endereço específico na memória, né? Tudo isso aqui você imagina como sendo números que estão armazenados na memória do computador. E cada conjunto de 8 bits ele tem um endereço, né? Endereço 0, endereço 1, endereço 2. E geralmente esses endereços, né? Deixa eu mostrar aqui porque o slide ficou muito pequeno, né? Esses endereços, né? Eles podem ser representados, né, em formato hexadecimal. Eu não mostrei aqui, mas você pode usar o hexadecimal para representar esses endereços. Geralmente a gente utiliza isso. Então, vocês já devem saber, né, que a memória de computador, na memória de computador você tem a unidade que a gente chama de byte, que ela é um conjunto de 8 bits. E que números decimais podem ser convertidos em números binários e números binários podem ser convertidos em números decimais, né? Então eu creio que vocês viram isso na disciplina de arquitetura de computadores. Mas caso não tenham visto, eu não sei como é que vocês estão vendo essa disciplina agora, eu trago aqui uma tabelinha que mostra justamente isso, como é que a gente faz para fazer essa conversão, né? Então aqui eu estou trazendo nessa linha. Opa! Então, nesta linha, eu tenho os números binários e tenho os números decimais, né? E aí, como é que a gente faz para converter de binário para decimal, né? Você começa lendo aqui no sistema Little Endian, né? Da direita para a esquerda. Então, toda vez que você tiver, você começa, né, preenchendo aqui, ó, elementos de base 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, né? Justamente os 8 bits, né? Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7, bit 8. Nesse caso aqui da memória com 8 bits. Então, quando a gente tem um número 0, né? Aí, antes, né? Nessa linha da exponenciação, a gente vai calcular o resultado, né? De 2 elevado a 0 vai dar 1. De 2 elevado a 1 vai dar 2. De 2 elevado a 2 vai dar 4. De 2 a 3 dá 8. De 2 a 4, 16. 2 a 5, 32. 2 a 6, 64. E 2 a 7, 128. Então, toda vez que a gente tiver um bit 1, a gente vai multiplicar o valor de 64 por 1. Isso aqui vai dar 1, 64. Toda vez que a gente tiver o 0, né, a gente vai multiplicar o valor da exponenciação vezes o 0. E todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Certo? No final, você vai somar a linha dos decimais
para poder saber qual que é o valor convertido, né, de binário para decimal, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o número 92, ó. Você pode olhar aqui que essa sequência de bits é a mesma sequência de bits daqui, na linha dos binários, ó. 0, 10, 111, 00. 0, 10, 111, 00. Isso aqui é o número 92 em decimal. Então, isso tudo para dizer que na memória do computador a gente trabalha com os bits. E além disso, né, você tem os números hexadecimais, né? Os números decimais, eles servem para ser convertido também, né? E você pode converter os números de decimal para hexadecimal. E como a gente chegou já num intervalo, né, de 20 minutos, eu vou parar aqui para a gente não quebrar o raciocínio. Até já.